Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Hoje é quarta-feira e, como é habitual, cá estou para mais uma vez lhe trazer o que mais importante se faz e acontece no universo da contabilidade e da auditoria em Angola e no mundo. Este programa conta com a técnica e sonorização de António dos Santos. Eu sou o João Costa e com todo o prazer realizo e apresento este programa. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora, das 11 às 12 horas, aqui na LAC. Hoje vamos falar de contabilidade pública. A contabilidade é o guia, são os olhos da gestão e quem quer ver gestão tem que ter contabilidade. O Dr. Hermes já dizia, João, esquece essa conversa de contabilidade organizada ou não organizada. Ou só tem contabilidade ou não tem. E se tem contabilidade, a contabilidade funciona, os processos e procedimentos são seguidos. Se não tem contabilidade, até pode ter um contabilista ou essa área, mas se não se seguem os procedimentos, então não tem contabilidade. E nós adotamos este princípio e hoje temos o prazer e a honra de ter um convidado que tem mais de 24 anos a trabalhar com a contabilidade pública, hoje reformado, e esteve uma das suas últimas funções como chefe do Departamento de Registro Contabilístico da Direção Nacional de Contabilidade Pública. É um especialista, é um conhecedor da matéria e está connosco hoje para partilhar a sua experiência. Aliás, já tem estado em algumas formações da OCPCA a partilhar com os membros da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola tudo o que se sabe e que se precisa saber sobre contabilidade pública. O nosso convidado é o Dr. Nalito Vítor, que foi chefe do Departamento de Registro Contabilístico da Direção Nacional de Contabilidade Pública, tem mais de 24 anos de experiência nesta área, hoje reformado, mas não perdeu o gosto e o prazer de partilhar conhecimento. Dr. Nalito Vítor, muito bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do Contas na Hora e esta é a sua primeira participação. Bem-vindo e muito bom dia. Muito bom dia caros ouvintes, muito bom dia LAC e agradeço ao CPCA que me deu esta oportunidade para eu poder abordar então alguns aspectos que têm a ver com a contabilidade pública em Angola. Muito bem, muito obrigado, Dr. Nalito Vítor. Vamos começar por falar pela integração. O que é isso de contabilidade pública? E como é que ela se diferencia de outra contabilidade? Existe uma privada? Pode, por favor, clarificar este aspecto para os empresários e gestores do setor público e do setor privado que nos ouvem e, claro, para os contabilistas? Muito obrigado. Gostaria, então, antes de mais, dizer que a contabilidade pública é uma área contabilística muito específica, mais virada para o setor administrativo público. A contabilidade como ciência, e como nós bem sabemos, é a ciência que estuda a variação patrimonial das entidades, quer públicas ou privadas. Mas quando trazemos esse vocábulo público, então acabamos por ir a um lado muito específico, que tem a ver com a contabilidade do setor administrativo público. Neste caso, estamos a falar da contabilidade que é feita para os órgãos que têm dotações do Orçamento Geral do Estado. Pode ser órgãos da administração central ou órgãos da administração local do Estado. Então, a contabilidade pública, neste caso, vai essencialmente ocupar-se dos registros contabilísticos, os registros que têm a ver com a execução orçamental. E quando estamos a falar da execução orçamental, estamos a falar do registro das receitas e também das despesas. Porque o governo e o Estado, para funcionar, naturalmente, precisa de recursos financeiros. Estes recursos são arrecadados, devem ser registrados e, consequentemente, a realização das despesas, que será o fim destas receitas arrecadadas, que vai, por assim dizer, são as despesas que vão cobrir as necessidades públicas. E então, este fluxo monetário de entrada
de recursos financeiros na conta única do Tesouro, assim como a saída desses recursos para cobrir essas necessidades públicas, então devem ser registradas e, consequentemente, controladas. Então é ali onde vai surgir a contabilidade pública. Resumindo, a contabilidade pública, então, vai se ocupar dos atos da administração financeira do Estado, onde vai envolver a entrada ou saída de recursos financeiros públicos. Vai realizar o registro das receitas arrecadadas e despesas realizadas, que nós chamamos de execução orçamental. Vai proceder também o registro do fluxo financeiro, que é o fluxo real, a entrada e saída de recursos na conta única do Tesouro, e, consequentemente, também vai registrar o patrimônio, que tem a ver com os ativos e os passivos. Esta é a definição daquilo que nós podemos definir como sendo a contabilidade pública. E qual é a diferença entre a contabilidade pública e as outras contabilidades? Dentro desta questão, a diferença que vamos encontrar entre a contabilidade pública e as outras contabilidades é que a contabilidade pública é uma área muito específica para o setor administrativo público, conforme eu dizia. Então, as outras contabilidades vão se ocupar, sim, também dos registros das entidades, das áreas específicas, mas é que a contabilidade pública está mais virada para o registro do orçamento. E, consequentemente, quando há execução orçamental, vai originar o surgimento de ativos e dos passivos do Estado. A contabilidade pública é só simplesmente virada para o setor administrativo público. Então, esta é uma das grandes diferenças que nós podemos aqui abordar relativamente à contabilidade pública das outras contabilidades. Muito obrigado, Dr. Nelito. Isto incluirá também os institutos públicos, não é? Exatamente, sim. Porque a contabilidade pública, para além dos órgãos da administração direta do Estado, onde nós encontramos os departamentos ministeriais e os órgãos locais do Estado, também inclui os órgãos autônomos, os institutos, fundos e serviços públicos. Então, esses institutos, fundos e serviços públicos que recebem dotações do Orçamento Geral do Estado também devem ser registradas na contabilidade pública. Então, nesse caso, a contabilidade pública registra não só os actos e factos da administração central, dos órgãos de soberania e também da administração local, e vai incluir também esses órgãos autônomos, que são os institutos, fundos e serviços públicos. Muito obrigado. E, Dr. Nelito, dentro destes tipos de contabilidade, já explicou aqui esta diferença. Neste momento, quem deve exercer a função de contabilista público? Há uma especialização específica? Ou alguém que consiga entender as regras gerais de contabilidade pode facilmente adaptar-se às normas ligadas e viradas para a contabilidade do setor público? Hoje, de facto, não há pessoas licenciadas, credenciadas para poder proceder ao registro contabilístico. Por quê? O registro, de facto, ocorre através de rotinas que foram automatizadas, que nós chamamos de eventos contabilísticos. Os eventos contabilísticos são rotinas que permitem hoje proceder ao registro de forma automatizada, aquilo que nós chamamos de um evento contabilístico. O evento contabilístico possui uma rotina que vai indicar qual é o órgão que vai executar o orçamento e vai indicar qual é o ato que vai acontecer, e este ato vai indicar qual é o documento. E este documento vai indicar de que quando há esse acto, o documento é este e as contas a debitar são estas e são aquelas. Então isto nós chamamos de rotinas automatizadas, que é chamado de evento contabilístico. E como é que isso se procede? Eu dizia que não há pessoas credenciadas oficialmente como contabilista público, mas nós temos pessoas, sim, nessas instituições que têm dotações do Orçamento Geral do Estado. Vamos encontrar pessoas que têm o perfil de acesso no sistema que nós conhecemos, o SIGF, que é o Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado. Então, essas pessoas que têm o perfil no SIGF de poder arrecadar receitas públicas e que também têm perfil para poder cabimentar a despesa pública, poder liquidar a despesa pública e também efetuar o pagamento, que vão gerar a ordem de saque, que é um documento muito conhecido. É este documento que origina o pagamento da despesa, a saída do recurso financeiro da conta única do Tesouro, que é a ordem de saque. Então, dizia eu, estas pessoas que têm acesso com este perfil no SIGF, então são elas que procedem aos registros contabilísticos. Só que eles não percebem de que no momento em que ele entra no SIGF, dá a informação
das rotinas que depois vão ser solicitadas, informar o órgão, se for a receita, quem foi que arrecadou, a natureza da receita arrecadada, o valor, assim, consequentemente, também vai ocorrer isso no lado da despesa. A pessoa que vai cabimentar tem que indicar qual é a instituição que vai realizar a despesa, qual é a sua função, qual é o seu programa e a natureza da despesa, isso é que nós chamamos a classificação funcional programática, que está ligada à célula da despesa. E então essa pessoa, ao preencher esses itens todos, no final, ao confirmar no sistema, no SIGF, e ali sim, ele automaticamente vai proceder aos registros contabilísticos, porque eles estão automatizados com as rotinas que já estão no SIGF. E então, perfil como tal, de pessoas que desempenham a função contabilística hoje, sim, não há uma pessoa específica que nós podemos encontrar nas instituições e que nós, no setor empresarial, facilmente nós conseguimos encontrar quem é o contabilista, porque é a pessoa que tem o perfil, está inscrito na OCPCA, ele é que valida as demonstrações financeiras, ele é o responsável para assinar estas demonstrações financeiras para ter validade, mas no setor administrativo público não temos esta figura por enquanto. Então, as pessoas que têm acesso ao SIGF, que têm o perfil de cabimentar despesa, liquidar, emitir a ordem de saque no ato de pagamento, então são estas que automaticamente vão procedendo os registros na contabilidade pública. Imaginemos que um país como o nosso, hoje, com 18 províncias, neste orçamento de 2024, e em 2025 teremos 21 províncias, então são muitas províncias, com as suas administrações a fazer o registro, com institutos, fundos e serviços, nós chamamos de órgãos autônomos, e depois temos também as missões no exterior, com mais de 80 missões, a proceder então os lançamentos no sistema. Então não poderia ser feito de uma forma manual, e as rotinas foram automatizadas, aquilo que nós chamamos de evento contabilístico. Isto é que permite o registro contabilístico na contabilidade pública hoje. Caro ouvintes, agora sintonizou, estamos hoje a falar de contabilidade pública. O nosso convidado tem mais de 24 anos a trabalhar com a contabilidade pública. Hoje está reformado, mas a última função que exerceu foi de chefe de departamento de registro contabilístico da Direção Nacional de Contabilidade Pública. Estamos a falar com o Dr. Nelito Vítor, que já nos explicou aqui a diferença entre a contabilidade pública, como é que ela se exerce e quem, nesse momento, está a exercer. Mas, Dr. Nelito, não devia só exercer, independentemente de qualquer coisa, e está tudo sistematizado, ser contabilista? E é o que devem exercer as nossas academias, por exemplo, universidades, neste momento, estão a formar contabilistas para o setor público? Ou o setor de ensino ainda não responde diretamente a esta necessidade? Muito obrigado. Essa questão é muito pertinente. Na verdade, aquilo que nós hoje podemos observar, as nossas academias, algumas sim, eles têm uma cadeira de contabilidade pública. E o que eu denoto é que a cadeira ela é semestral. Mas atendendo à dimensão daquilo que é a contabilidade pública, minha ideia muito pessoal, eu sugeria que fosse uma cadeira anual para dar mais tempo de poder se explicar, então, todos os meandros que envolvem o funcionamento de um Estado. Mas, no entanto, sim, as academias têm, algumas delas, sim, que eu conheço daqui do nosso mercado, tem algumas academias que têm esta cadeira de contabilidade pública. Não especialização como tal, mas sim como uma cadeira dentro de várias especializações que essas instituições têm, mas têm esta cadeira de contabilidade pública. Então, penso que esta era a questão que eu poderia relatar relativamente a esse ponto. Então, temos de facto, muito sim, bem, academias a ensinar contabilidade pública, mas não como especialidade, naturalmente, mas como uma cadeira. E com o rigor que se necessita, dando os elementos fundamentais, por exemplo, para as pessoas poderem entender os eventos contabilísticos da forma como estão e que possam naturalmente estudar e inovar, trazer ideias que possam melhorar os processos e procedimentos atualmente existentes, ou acha que uma cadeira é insuficiente e precisa de ser alargado ao nível, por exemplo, de um curso ou de uma especialidade? Qual é a sua sensibilidade, dada a experiência de mais de 24 anos a trabalhar com este tema? Sim, concordo plenamente. Eu penso que as instituições deveriam pensar nisso, né? Não sei se eventualmente podemos ter alguma instituição pública que só estar virada para este setor de gestão de finanças públicas e termos uma especialização mesmo só de contabilidade pública e orçamento, eventualmente, deveria ser, de facto, uma boa especialização. Mas hoje, naquelas academias onde tem pessoas que já passaram
no Ministério das Finanças e concretamente na área de contabilidade pública, eu acho que esses têm sido de facto bons docentes, porque eles entendem como é que isso funciona e eles estão em condições de poder transmitir a nível das academias aquilo que é a realidade da nossa contabilidade, né? Porque contabilidade pública, nós utilizamos as normas, né, as normas internacionais, mas as normas que são específicas nossa daqui do nosso país. Então eu acredito de que naquelas academias onde tem os docentes que já tiveram contato com a contabilidade pública ou já foram funcionários da Direção Nacional de Contabilidade Pública, eu acredito que são pessoas que têm muita capacidade, muito conhecimento e têm transmitido o seu melhor para que essas pessoas que passem por essas cadeiras, de facto, tenham um conhecimento relativamente a isso. E temos recebido algum feedback de algumas pessoas que estão em instituições públicas que passaram por nós nessa cadeira de contabilidade pública e eles têm agradecido imenso daquilo que foi a matéria ensinada como cadeira e que hoje estão muito satisfeitos porque estão a exercer as suas funções sem grandes constrangimentos. Muito bem, doutor. E como é que é noutras geografias? Já existe essa especialidade? Como é que outros países tratam este tema da contabilidade pública e dos especialistas? E, claro, à par dos outros países, sabemos que o país tem mais de 5.400 contabilistas à volta disso, mas poucos deles especializados no setor público. É possível quantificar o número de contabilistas especializados neste momento? Falou de pessoas que passaram pelo MINFIN, por esta área. Quantas são? São suficientes? E principalmente agora com as autarquias e com o aumento de províncias e com a descentralização administrativa, acho que está aí uma área de formação em que se as pessoas se formarem, pelo menos o emprego está à vista. Não é? Sim, muito obrigado. Acredito que sim, é uma área a crescer, latente por enquanto, e já dissemos que o país é enorme e com a visão das autarquias que se vem, então acreditamos que há necessidade de se potenciar cada vez mais e tenho a plena certeza de que o número ainda é exíguo por um país tão grande, mas precisamos nós trabalharmos muito e as pessoas que virem para essa área para serem cada vez mais capacitadas, eu acredito que a própria OCPCA também está preocupada com esta questão e já há alguma interação entre a ordem e o departamento ministerial que é responsável por esta área de contabilidade pública, que é o Ministério das Finanças. Então acredito que as equipas estão a trabalhar para tentar se colmatar então esse déficit hoje existente. Muito bem, muito obrigado, Dr. Nolito. Sabemos que a OCPCA está a trabalhar, como diz bem o Dr. Nolito, num processo para a integração do contabilista público. Portanto, os contabilistas públicos em outras partes do mundo estão ou não associados a uma ordem? Como é que eles estão organizados, efetivamente? Não estou por dentro, de facto, como é que os outros países estão organizados relativamente a essa matéria, mas nós temos tido alguma troca de experiência com alguns países amigos nossos, que temos também facilidade de comunicação na língua portuguesa, de facto, né? Estou a falar do Brasil, estou a falar de Portugal, Cabo Verde, de facto, sim, e também Moçambique. Então, eu acho que tem havido alguma troca de experiência entre estes países, no sentido de fazermos o que se diz o benchmarking, né? E vermos o que é que eles fazem e o que é que nós também fazemos e o que é que nós podemos melhorar olhando daquilo que de facto é a experiência de alguns desses países que já estão avançados. Então penso que, não sei concretamente como é que eles estão organizados a esse nível, mas eu acredito que nós também estamos a dar passos, naturalmente sim, estamos a dar passos para nos organizarmos cada vez mais, mas eu acredito que sim, e as instituições estão a trabalhar aquilo que eu disse, num curto espaço de tempo, não sei quanto tempo será, mas eu acredito que já há equipas técnicas já a trabalhar neste sentido. Muito obrigado, Dr. Nolito. Vítor, sabemos também que, por exemplo, existem para a economia no global e o setor privado, em particular, as IFRS, né, que são as normas internacionais de contabilidade. Mas também existem as IPSAs, né, que são as normas internacionais de contabilidade para o setor público, que também são chamadas de IPSAs. E claro, no mundo existe uma única IPSA, né, para os entes públicos que adotam um regime de caixa, ou seja, Cash Basis IPSAs, Financial Reporting under the Cash Basis of Accounting. Existem ainda 32 normas que estão mais viradas no regime de competência e na prevalência da essência e forma. Mas, falando dessas questões mais técnicas, primeiro diferenciar como é que as IPSAs se diferem das IFRS, ou como é que elas se integram, qual é o nível de relação entre as normas internacionais de contabilidade público e as famosas
normas internacionais de contabilidade. Pode, por favor, explicar a relação entre as mesmas e o que é que as IPSAS são importantes? Muito obrigado. Daquilo que eu sei relativamente a esta relação entre as IPSAS e as IFRS, é que as IPSAS é uma composição das IAS mais IFRS. E então, as normas internacionais de contabilidade com as normas internacionais do relato financeiro, combinadas é que vão dar as IPSAS. Porque aquilo que o setor público faz, naturalmente, é quase cópia daquilo que vem do setor privado. Então, as IPSAS vai ser o conjunto das normas de contabilidade, que são as IAS, mais as normas financeiras do relato. Então, ali sim, a combinação dessas duas normas é que vai dar aquilo que nós hoje chamamos de International Public Sector Accounting Statement, que são as IPSAS, que são as normas internacionais de contabilidade para o setor público. Então, acho que, concluindo a questão como foi feita, que há uma relação intrinsecamente ligada entre as IPSAS e as IFRS, porque as IPSAS é parte integrante das IFRS. Muito bem, Dr. Elito. Vamos então olhar também para outras questões fundamentais ligadas a estas questões. Falando de normas, a Ministra das Finanças falou que Angola vai adotar as IFRS em Angola e o setor público não vai ser exceção. Quais são as vantagens disso e o que é que poderá efetivamente resultar esta adoção? Teremos muitas vantagens, conforme a senhora Ministra referiu, e sendo a titular para esta área e responsável para esta organização contabilística, naturalmente, é que ele vai trazer vantagens quando nós adotarmos estas normas, vai permitir que o país tenha uma melhoria na qualidade de informação, nós teremos o reconhecimento de dados, teremos o melhor controle da informação, haverá uma comparação dessas informações contabilísticas no tempo e no espaço, e também, consequentemente, a elaboração de estatísticas, né, no tempo oportuno. Então, penso que essas serão as grandes vantagens que a adoção dessas normas vão trazer para o Estado angolano. Ok, doutor, são várias as vantagens. A contabilidade pública também depende das IFRS, como explicou, quais são, de facto, as normas que regem a contabilidade. E mesmo que a gente não tenha adotado, será que Angola, direto ou indiretamente, já adopta algumas IPSAS? Sim, Angola sim já adota, aliás, porque a primeira norma da IPSA diz de que deve haver demonstrações financeiras quando há contabilidade pública. Essa é a norma número 1. E se nós repararmos, na nossa contabilidade pública, nós também temos essas demonstrações contabilísticas. Nós temos, a primeira demonstração que nós temos é chamada de balanço orçamental, e a segunda demonstração é o balanço financeiro. Nós temos o balanço patrimonial e temos as demonstrações de variações patrimoniais. Então, são estas peças que depois vão permitir, entre um outro conjunto de informações, que vão compor a conta geral do Estado. E então, dizer que o nosso país ainda não adotou as IPSAS, podemos dizer sim, ainda não na sua íntegra, mas hoje, nós, daquilo que é a nossa contabilidade, já cumprimos algumas normas relativamente às IPSAS. E como um exemplo mais concreto, isso que eu estou a dizer, a primeira norma de contabilidade, a norma número 1 das IPSAS, diz de que sempre que há contabilidade pública, deve haver demonstrações financeiras. E a nossa contabilidade pública, nós já temos 4 demonstrações financeiras. Então, eu acredito que sim, em alguma parte nós aplicamos algumas normas, mas em outras ainda não. Eu acho que é um processo que está em curso e acredito que no seu tempo o Estado, sim, o Governo, o Executivo, vai ter que sim adotar as normas e isso vai melhorar a qualidade da informação conforme eu disse anteriormente. E então penso que respondendo definitivamente, sim, nós adotamos algumas normas, mas não na sua íntegra. Contas da Hora. O seu programa de rádio. Contas da Hora. Caros ouvintes, estão a acompanhar o Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, emitido semanalmente à quarta-feira para Luanda e Arredores e para todo o país e o mundo, através das antenas da LAC, Luanda Antena Comercial, e também fica no nosso canal de YouTube. A todos, muito obrigado. Continuação de excelente quarta-feira. Joel Costa e António Santos despedem-se com a promessa de regressarem, se Deus quiser, na próxima semana. Até lá, forte abraço. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC.
todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na hora. Contas na hora.